Buona domenica, Bellino, Bellino, come va? Pra quem não me conhece, eu sou Sara, tô fazendo aqui uma live num domingo, aqui na Itália são 9h30 da noite. Decidi fazer essa live, hoje é aniversário da minha mãe, então eu tô aqui, eu comemorei muito, a gente comeu um monte de coisas gostosas, coisas típicas brasileiras, coisas típicas italianas, e pra quem não sabe, Mônica, bem-vinda. Pra quem não sabe, eu sou filha de uma brasileira com um italiano e moro na Itália. Nanana, que é minha prima. Oi, Nanana, que bom ver você aqui, tudo bem? Que bom ver você aqui. Tô usando aqui, Nanana, o que você para Natália, só que eu tiro dela, tá vendo? Ó, tô usando da Anaína, pra quem quiser comprar, tudo de muita qualidade, de alta qualidade, as semijoias que elas vendem e que elas têm. Então, tô fazendo essa live, essa live sem avisar, né? Porque eu nunca aviso. Vanderleia, tudo bem, Vanderleia? Como é que tá a vida aqui na Itália? Eu tô fazendo essa live primeiro porque eu queria fazer mais cedo, mas eu não tive tempo e eu dormi. Comi muito, dormi domingo, né? E eu queria responder umas perguntas que me fizeram na caixinha e eu não consegui responder já tem algumas semanas. Me perguntaram onde eu vivo. Eu disse, eu não respondi, mas eu digo hoje eu vivo na Itália desde 2009. Que bello, Vanderleia, sono contenta. Eu fico feliz, Vanderleia, de verdade. E eu vivo na Itália desde 2009 e preciso, para quem não me conhece, né? Eu preciso explicar isso. E também perguntaram quais os primeiros passos. Minha mãe. Quais os primeiros passos para começar a estudar italiano? O que fazer, né? Quando a pessoa nunca estudou. Primeiro de tudo é tentar se familiarizar com a língua. Então, você que está querendo, aprender, bom, se você não quer pagar um acompanhamento, por um acompanhamento profissional de um professor, de alguém que saiba ensinar, você poderia fazer o quê? Você poderia entrar em contato, escutar música, tentar começar a entender, então trazer o italiano para a sua vida. Leonardo, tudo bem? Trazer o italiano para sua vida, então começar a escutar música, começar a ler sobre a Itália, conhecer mais sobre a Itália, sobre a cultura italiana. E depois disso, começar a procurar, por exemplo, materiais na internet. Tá chovendo. Perfeito, gente. Não, mãe. Tá chovendo tantíssimo. Perfeito, gente. Tudo acontece quando não deve. E então, com certeza fazer isso. Depois tentar procurar um acompanhamento profissional. Tentar acompanhar. Isso não tá acontecendo. Tentar encontrar um acompanhamento profissional, se possível. Se não possível, tentar encontrar materiais na internet, que tem muitos. Tem vídeos de professores no YouTube que explicam conceitos básicos do italiano e depois tentar praticar, pôr em prática. Porque não é só... Gente, a luz está com mau contato, vocês acreditam? É possível isso? Então, tentar encontrar materiais online, então gratuitos, né? E se isso for suficiente, o que vocês poderiam fazer é tentar praticar. Tem vários aplicativos na internet, tem Duolingo, que também é bom, que faz você falar. Tem vários. Tem um que eu baixei recentemente, que é o Anki, que você consegue montar baralhos para você aprender palavras em italiano. Eles te dão algumas letras e você vai montando palavras, quantas palavras possível, um número maior de palavras possível, para poder você montar, para você poder formar palavras em italiano e conhecer assim mais palavras em italiano. E gente, tá muito ruim aqui. Tá muito ruim. E depois disso,
o que você poderia fazer é, depois que você já está se sentindo um pouco mais confiante e você quer aprender a falar mesmo, Celeste, que é minha aluna, tchau, Celeste, é, uhum. Eu também aconselharia fazer aula de conversação. Aula de conversação normalmente não custa tanto quanto uma aula, por exemplo, de ensino mesmo, sabe? Uma aula que você tem que ensinar do zero o italiano, que normalmente requer como diz, mais desempenho, mais esforço, né, do professor, da professora. Ciao, Celeste. Grazie, obrigada, poeta. E eu também aconselharia, além disso, se a pessoa não quiser, cara, conseguir conhecer cada vez mais termos, mesmo que sejam assim 2 termos, 2 palavras novas por dia, pensem nisso, seriam 700, mais 700 palavras por ano que vocês iriam aprender. Tchau, Brenda! E acho que foi até a Brenda que me fez essa pergunta. Eu tô respondendo, Brenda, sobre como começar a estudar o italiano. Eu tive um problema com o meu quarto onde eu tava. Começou a chover grosso, porque tudo acontece quando a gente não quer, na verdade. E aí eu vim pra esse quarto que tá com um problema na luz. Adoro. Tudo certo na minha vida. Tudo bem. Então, eu já disse, se não quiser pagar logo de cara um professor para conseguir materiais, tem muitos materiais online que vocês conseguem encontrar gratuitamente, que são ótimos, que vocês conseguem aprender. Só que a maioria desses materiais, qual o problema? Tchau, Cauã! Tchau, Cauã! É, a maioria desses materiais, eles são explicados em italiano. Então, é difícil você aprender algo, né, que é explicado numa língua que você não conhece. Então, o ideal seria encontrar materiais explicados em português, materiais sobre italiano explicados em português, né? E aí que vem, hipoteticamente, o trabalho... Eita, gente, não quero terminar a live, não. Ah, tá. Aí que vem o trabalho de um professor, né? De uma professora, de uma pessoa que já passou por isso, né? E, além disso, então, materiais online com certeza dá para vocês encontrarem. E escutar música, eu mesma estudei inglês, conheci muitas palavras através das músicas, porque eu gostava das músicas, eu queria entender o que a letra queria dizer e eu comecei a pesquisar, eu pesquisava o significado daquele termo específico, porque eu queria entender o que o cantor, o que a cantora queria dizer, né? E eu procurava e tentava estudar o significado daquelas palavras e estudava e memorizava e todo dia era isso. Que não fosse através de uma música. Agora eu vou para outro quarto. Se não fosse uma música. Obrigada. Se não fosse uma música, iria ser através de livros, através de vídeos, através de mangás. Gente, eu não sei se vocês sabem o que é um mangá, mas são aqueles quadrinhos japoneses. Agora eu tô na minha postação novamente, né? No meu lugar. E aí, o que eu fazia? Eu sei que isso pode parecer muito infantil, mas uma boa forma de você conhecer novos termos em italiano. No meu caso foi em inglês, porque um mangá, que é um quadrinho, ele mostra várias situações, né? Você no supermercado, você conversando com um amigo, você tendo um ADR, né? Discutindo a relação. Tem muitos âmbitos, né? Tem muitas situações e você começa a aprender termos específicos daquele âmbito. Aí se eu for começar, por exemplo, a ler um mangá que fala sobre voleibol, por exemplo, sobre vôlei, eu vou aprender termos sobre vôlei. Se não for um mangá de vôlei, eu vou aprender termos, por exemplo, se eu começar a assistir um anime, começar a assistir também uma série sobre bruxas, por exemplo, tem uma que é italiana, para quem quiser assistir, que chama Luna Nera, que fala sobre como as bruxas no medioevo elas foram crucificadas, elas foram Milene, aqui Milene, a Tirete também tá assistindo a live, Milene, come va, tutto bene? E Milene também é minha aluna e tem muitos jeitos
Nessa série específica, você começa a aprender termos sobre questões antigas, então sobre bruxaria, sobre como as mulheres elas eram crucificadas, elas eram condenadas, elas eram, enfim, várias coisas. A Mari também, tchau Mari, como vai? Tô bem, né? E você começa a aprender termos específicos daquele âmbito. Se você for fazer isso em vários âmbitos, você vai conseguir colecionar palavras e termos de vários âmbitos, né? Pode ser sobre medicina, você vai começar a ver uma série, por exemplo, Grey's Anatomy é um exemplo. Gisela, tchau Gisela. Oi, nossa, eu falei italiano. Oi Gisela, tudo bem? Tô aqui fazendo uma live. Então você começa a aprender vários termos de vários âmbitos e consegue assim você expandir o seu vocabulário. Isso é ótimo porque assim você consegue formar frases com vários termos, né? E você vai demonstrar que você domina o italiano, ou pelo menos você vai, né, ter como objetivo esse de dominar o idioma. Isso é ótimo, entendeu? Para quem está aprendendo um idioma, isso é o objetivo. Não somente não cometer erros, porque não tem que ser esse o objetivo. O objetivo tem que ser fluente. Fluente não significa você não cometer erros, porque nós mesmos cometemos. Na TV você vê um jornalista escrevendo errado, você vê as pessoas cometendo erros. Ciao, ciao Claudio, come va? Tutto bene? Buon pomeriggio in Brasília, qui é buonasera. Grazie. Então, o que a gente tem que querer? A gente tem que querer que a pessoa que está nos ouvindo nos entenda. Então, você tem que tentar falar o melhor possível, claro, mas não significa não cometer erros, tá? Porque a gente aprende através dos erros, ok? Então, tentar não fazer erros e estudar, cada vez mais se aprimorando. Esse é o nosso processo, que não é rápido, não é rápido, tá? Tem gente que demora 2 anos, tem gente que demora, não sei, 6 meses, tá? Então, é muito, muito relativo. Mas, com certeza, os primeiros passos seria tentar trazer o italiano para a sua vida. Então, tem gente, por exemplo, que pega post-it, como esse daqui, e começa a escrever, por exemplo, vou botar esse aqui, frigo, e boto na geladeira. Ah, agora eu sei que em italiano geladeira é frigo. Aí eu boto na cadeira. Eu sei que isso aqui é uma sédia, por exemplo. Isso aqui você tá trazendo o italiano para sua vida, entendeu? Daí assim, mesmo que você não preste atenção todo dia, quando você passar pela sua cadeira, quando você sentar, você vai ver sédia. Automaticamente, inconscientemente, o seu cérebro ele vai se lembrar que isso aqui é a sédia. Questa é una sédia. Que il frigo é il frigo. Que a geladeira é frigo, em italiano. Frigorífero, dependendo um pouco aí se a pessoa quiser abreviar ou não, tá? Além disso, começar a estudar cada vez mais, então escutar italiano muito para você começar a se acostumar a como é a entonação, como que o italiano soa, então a sonoridade, e estudar também, praticar, ler e escrever. Tem muita gente que tem dificuldade em escrever italiano. Por quê? Porque não escreve. Tem que escrever italiano. Então, assim, eu também aconselho. Ah, você está assistindo uma série, vamos dizer, Lunaneira. Ouvir música, claro, Mari. Então, por exemplo, você está assistindo Lunaneira, que é essa série que, para quem gosta, é ótimo, né? Que é bem, bem peculiar. Você consegue. Você está assistindo uma série, você bota com legenda, né? Com subtítulo, e aí você dá um pausa, você dá pausa. Assiste filme de série, com certeza. Essa é uma ótima dica. Você bota pausa e você repete o que a pessoa falou. Assim você consegue reproduzir o que ela disse. Aí você, por exemplo, você não sabe o que ela disse. Você vai pesquisar. Ah, ela falou, não sei, cugina, por exemplo, que você não sabe o que é prima. Você pesquisa, ah tá, cugina é prima. Pô, interessante. E aí vocês aprendem que cugina é prima. E vocês repetem o que ela diz. Ou o que ele diz, enfim, o que a pessoa falar. Porque assim vocês já vão conseguir verificar se a resposta, né, se a pronúncia que vocês usaram é correta. Porque vocês têm a série falando como que é a pronúncia daquela frase. Então vocês conseguem verificar imediatamente. Então, assim, a gente tem que desfrutar do que a gente tem, dos tools, do que, como que a gente diz? Dos instrumentos que a gente tem.
aplicativos tipo Duolingo. Eu falei também, Cláudio, antes eu falei sobre o Duolingo, falei sobre o Anki, também, que é ANKI, eu vou escrever aqui nos comentários. O Anki também é muito bom, a gente pode responder as perguntas e tal. A gente pode perguntar, o que é isso daqui? Por exemplo, a gente tem uma foto de um objeto, por exemplo. Cos'è questo? O que é isso em italiano? Né? E aí a gente pensa, a gente responde e depois a gente consegue ver a resposta. Grazie, muito obrigada, poeta. Também usa Anki, perfeito, Mari. Esse também é ótimo. Eu também recomendei aquele das letrinhas. Eles te dão algumas letras e a gente tem que formar frases, formar palavras. O máximo, o número maior de palavras possível. Então, vamos dizer, eles nos dão S-T-A-E, por exemplo. Aí a gente tem que montar palavras. S-E-T-A, seta, que é seda. Só que ETA também é ETA, idade, né? Então a gente vai lá tentando e vai que a gente encontre palavras novas que a gente não conhece. Também a gente vai pesquisar um significado, também a gente aprende, também a gente memoriza e expande nosso vocabulário. Então, assim, qualquer coisa que a gente goste, a gente consiga fazer no outro idioma, é uma vantagem para nós, né? É uma vantagem pra gente, sabe? Eu fiz isso a vida inteira. Entendem? Então, uma coisa que eu também recomendo aos meus alunos é ter, tipo, um bloco notes, tipo esse daqui, tá? Não vão prestar atenção. A gente tem aqui, tipo, um bloco notes, em que eu escrevo, por exemplo, as palavras novas que eu aprendo. De italiano, vamos dizer, porque eu ensino prevalentemente italiano. Aí, por exemplo, hoje eu aprendi cugina, que é prima. Eu escrevo aqui e boto a tradução ao lado. Eu escrevo aqui cugina, escrevo que é prima, né? Daí amanhã eu aprendo uma nova palavra. Eu escrevo aqui. Só que, dessa forma, não somente eu vou ter a palavra nova que eu aprendi, mas também vou conseguir revisar a palavra que eu aprendi ontem. Porque o que o nosso cérebro faz? Ele tem como objetivo gastar menos energia possível. Então, o nosso cérebro quer que a gente faça o quê? Que a gente não estude, que a gente não se exercite, porque ele não quer se forçar, ele não quer ter trabalho mais do que ele já tem. Ele quer economizar energia. Com o trator também. Mari, eu tive um professor de francês que detestava o reverso. Então, eu normalmente não recomendo o reverso. Para o alemão, por exemplo, eu tenho o Baba, que ele é bom. Tem um que não é Bab, não. É Pons. Tem um que é Pons, que eu usava pro alemão. Por francês, essa minha professora de francês, ela detestava o reverso. Mas eu nunca, assim, precisei usar o reverso, não. Eu não gosto do computador, nem gosto do reverso. Não tem, assim, até agora um tchau, Mari. Não tenho ainda um computador, assim, que eu diga, cara, esse aqui sempre acerta. Eu não encontrei ainda, tá? Eu prefiro perguntar para as pessoas nativas mesmo. Tem gente que manda mensagem para mim perguntando, Sara, como é que eu digo isso aqui em italiano? Aí eu respondo. Eu não tenho nenhum problema. Ok? Então, não tenho nenhum problema com isso. Se vocês quiserem me perguntar para mim, eu respondo sem problema nenhum. Com muito prazer, tá? Então, eu escrevi aqui que cugina é prima. Eu escrevi aqui, tá? Eu escrevi aqui. Cugina igual prima. Olá, Francisco, tudo bem? Boa tarde. Bom domingo. Daí o que eu faço? Amanhã eu estudo outra palavra. Vamos dizer, por exemplo, quaderno, que é caderno. Aí eu escrevo aqui: quaderno igual caderno, né? O que eu faço? Aí, hoje eu estudei essa aqui, que ainda é fresca na minha memória, eu vou me lembrar. O de ontem, provavelmente eu também vou me lembrar. Só que eu vou lá e reviso. Se eu fizer isso todos os dias, daqui a 10 dias talvez eu não lembre de cugina. Aí eu não vou ter memória dessa palavra aqui. Só que se eu tiver esse bloco novo. Pô, eu tô com um problema aqui, gente, peraí. Não. É porque eu não posso agora mudar. Eu botei uma configuração aqui no meu Instagram que a cada 10 minutos ele me diz pra eu parar de usar, porque pra poder eu me lembrar que eu não posso usar muito Instagram. Só que eu achei que durante uma live isso fosse acabar, mas não, continua aí, pausa o meu vídeo. O que eu faço? Aí, daqui a 10 dias talvez eu não me lembre. Só que se eu escrever tudo aqui, eu consigo revisar o que eu aprendi 10 dias atrás,
ou 15 dias atrás, ou 20 dias atrás, porque eu vou estar aqui disponível para poder revisar. Dessa forma, o nosso cérebro não vai substituir o que eu aprendi hoje, né? Com o que eu vou aprender daqui a 10 dias. Não, eu vou revisar tudo. E dessa forma eu vou conseguir me lembrar do que eu já estudei. Não vou ter perdido tempo. Se vocês fizerem isso durante, não sei, um ano inteiro, 2 palavras por dia, pode ser até uma, tá? Não tem problema. Não precisa ser necessariamente 2. Pode ser uma. Vocês vão conseguir aprender mais de 700 palavras por, por ano. Por ano. Além das palavras que a gente aprende, né, quando a pessoa faz uma aula, quando a pessoa estuda, né, senta na cadeira para estudar, a gente consegue aprender também outras palavras. Live, tipo, 1 hora, cara, depois tem que voltar. Não, mas Cláudio, não. Eu comecei, acho que tem 20 minutos essa aula. Essa aula, ó, gente. Essa live, eu tô tão acostumada com aula que eu falo aula e aluno o tempo todo. Pelo amor de Deus. Entenderam? Então, assim, essa é eu gosto muito, eu fiz isso para estudar os idiomas que eu aprendi, tá? Se vocês estiverem estudando italiano para poder fazer uma prova, quando eu ia fazer prova de alemão, por exemplo, que eu estudei alemão durante 5 anos, aqui na Itália tem como você fazer isso sem pagar nada, inclusive, só uma taxa de inscrição e tal. Toda vez que tinha uma prova, é porque assim, você vai cada vez mais aprendendo um idioma, você vai cada vez mais avançando, né? Você aprende regras, né, novas. E aí, o que o seu cérebro faz de novo para poder poupar energia? Ele esquece as regras anteriores, né? Só que quando eu vou formar uma frase, eu preciso me lembrar das regras anteriores para poder escrever a frase corretamente. E o que eu fiz? Ao invés de toda vez ter que ir buscar os livros anteriores, dos anos anteriores, né? Porque eu estudei durante 5 anos, né? Então foram 5 livros. O que eu fazia? Eu peguei, decidi um dia, eu acho que foi, eu tava no 2º ano, eu comecei a escrever as regras que eu tinha estudado no 1º ano em uma folha. Olá, Daniele. Né? Depois disso, eu escrevi também as regras na mesma sequência, né? Eu fiz assim várias folhas assim de papel de regras apenas. E aí eu escrevi em várias páginas de folha, eu escrevi as regras do livro do 2º ano. Aí em outras folhas, as regras do livro do 3º ano. E assim ia. E aí toda vez antes das minhas provas, eu ia revisar isso. Porque assim eu não tinha que pegar o livro, que sabe lá Deus onde é que estava, né? Onde ia estar cada regra, tal. Eu fiz basicamente um resumo inteiro. Eu fiz um caderno, eu fiz um caderno com somente regras. E toda vez antes de uma prova eu ia revisar. Porque assim eu não cometia erros sobre coisa que eu já tinha estudado e que sobre as quais provavelmente eu já tinha cometido erros, entendem? Não, eu não domino o alemão, Cláudio. Eu não domino. Eu estudei 5 anos de alemão porque aqui o ensino médio dura 5 anos, tá? Se você fizer um Lichel, como eu fiz, um Lichel linguístico, quando eu estudei línguas, então dura 5 anos, você é obrigado a estudar 5 anos de alemão, basicamente, no que eu fiz. Não é sempre assim, tá? Tem gente que gosta muito de matemática, de matérias científicas, podem fazer um liceu científico, por exemplo, sem problema nenhum, ok? Então, eu não domino o alemão. Isso já aconteceu faz tempo já. Terminei a escola em 2019. Pra vocês terem noção, eu já tô velha já. Então, muitas coisas eu já esqueci. Porque se você não pratica, você perde. Por isso que tem cada vez mais pessoas que estudaram idiomas no passado e agora querem pôr em prática porque esqueceram tudo. Meu Deus do céu, faz tanto tempo que eu não estudo, eu preciso voltar a estudar porque senão eu vou perder. Italiano foi quantos anos? Claro, a gente não para de estudar italiano, sabe? A gente estuda na escola e tal. Eu cheguei aqui, eu tinha 9 anos, tá? Assim, pra morar definitivamente, porque eu também vim antes. E eu parei de estudar italiano em 2019 também na escola. Depois fiz faculdade, e tô fazendo faculdade. Você aprende italiano sim, só que aplicado a direito. Então, assim, tem palavras do âmbito jurídico que você não aprende na escola, porque é algo, né, pretamente, especificamente jurídico, entendeu? Tipo, uma prerrogativa. Quem é que estuda isso? Por que eu vou estudar isso num livro de gramática, por exemplo? Por que eu vou estudar prerrogativa? Tipo, por quê, né? Então, assim, a gente nunca para de estudar italiano quando a gente tá aqui, entendeu? Até mesmo na faculdade. A gente não para de estudar italiano, entende? Mas para dominar o idioma, o primeiro ano foi um desastre,
aprendizagem porque eu cheguei aqui sem falar nada. E foi um erro, tá? Não façam isso, se vocês puderem. Não façam isso. Luan, tudo bem, Luan? Então, se vocês puderem não chegar aqui para morar aqui sem falar idioma, por favor, porque é um trauma. Para criança é um trauma, principalmente se tiverem assim 9, 8, 7 anos, que ainda tem noção, já tem consciência de quem são, é um trauma. O Perona foi assim. Depois, a partir disso, foi muito tranquilo. Quando eu completei 10, 11, 12, eu já dominava o idioma com os 12 anos. Então, assim, depois de 3 anos, já dominava com 13, e aí você só vai cada vez mais aprendendo palavras e tal. Quanto mais você, né, avança na escola, mais coisa difícil você estuda, mais palavras você aprende, né, e mais matérias, mais áreas, né, do conhecimento você domina. É assim que funciona. Exatamente, você vai dominando no decorrer dos anos, exatamente, Cláudia, dessa forma mesmo. Mas eu já me achava fluente, assim, eu já me considero, né, fluente há uns, deixa eu ver, 2023, eu diria então desde 2012, assim, desde 2012, porque em 2010 eu fui pro Brasil, passei 3 meses no Brasil de férias, eu era pequenininha, e então quando eu voltei eu tive que penar de novo, porque, olá Alexandre, porque eu tinha esquecido muita coisa. Tinha 9 anos, né, gente? 9, 10 anos. Então, eu tive que penar de novo. Mas, no geral, assim, quando a pessoa tá aqui e já é adulta, depende muito do que você faz. Se você trabalha, contato sempre com o italiano, você vai conseguir mais, sabe, aprender. Se você fizer um curso, se você fizer aula e você praticar, mesmo que seja somente uma aula por semana, se você estudar todos os dias, além, né, sem contar o dia que você tem aula, de verdade, assim, frente a frente, né, com o professor, com a professora, você consegue aprender muita coisa, você consegue avançar, tá? Só que não pode depender somente do professor, né? Não pode depender somente do que o professor te dá. Você, aluno, tem que fazer a sua parte, porque eu, professor, eu não posso fazer por você, né? Tem gente que fala assim, nossa, mas eu fiz, sei lá, não comigo, isso nunca aconteceu comigo. Mas tem gente que chega na minha aula e não estuda. Aí depois reclama que não aprende, não sei o quê. Não para diretamente, tá? Hipótese, hipoteticamente. Né? Eu não consigo, é muito difícil, não sei o que, sei lá. Claro, a pessoa deixa para estudar somente no dia da aula, poucos minutos antes, depois reclama que não sabe falar nada. Não tem como você fazer num dia só o que você deveria ter feito em todos os dias da semana. Porque não é a questão do tempo que você estuda em um dia só. É uma consistência. Você tem que estudar periodicamente, você tem que estudar todo dia, diariamente. 15 minutos por dia faz mais do que 2 horas num dia só. Ogni giorno cerco di parlare in italiano e anche studiare, anche se mi sto divertendo con il wow. Che bello, Mari, sono molto contenta di questo perché è difficile, è faticoso più che altro, è molto faticoso studiare, ma vale molto la pena. Assim, i benefici sono troppi in comparazione, in confronto ai benefici o ai malefici que tu avresti se não studiassi. Esse uau é aquele que eu falei para vocês antes das letrinhas, que em português eu vi que eles abririam em uau, W-O-W, mas o nome do aplicativo é Words of Wonders, alguma coisa assim. Words of Wonders, ou Words for Wonders, é uma coisa assim. E ele é muito bom. Porque você aprende novas palavras, né? Você expande seu vocabulário. E principalmente, não necessariamente tem que ser tudo no italiano. Você pode fazer isso no inglês, no francês. Tem vários idiomas. Você escolhe o idioma. Então, assim, isso é muito bom. Eu gosto bastante. E também gosto do. Aqui, tá vendo? De novo, pausa a minha live por causa disso. Procura sim, Mari. Toda a minha família domina o italiano. Não, Cláudio. Eu moro aqui com minha mãe e com minha irmã, porque meu pai faleceu tem 3 meses. Ele, obviamente, dominava porque ele era italiano. Minha irmã domina, eu domino. Minha mãe nunca quis estudar, assim, sabe? Ela vive aqui há muito tempo e ela fala, mas não é algo que você fale, nossa.
nossa, ela mora aqui e ela domina completamente. Não. Minha mãe nunca teve interesse, assim como meu pai também nunca teve interesse em estudar em português e falar português perfeitamente, né? Ano passado a gente foi pro Brasil, a gente passou um bom tempo no Brasil e ele falava assim pra minha mãe: ah, não, vai ali conversar com tua hermana, né? Hermana não é português, é espanhol. Eu dizia pra ele: bah, questo è spagnolo, non è português, é espanholo. Então, assim, nesse sentido, a minha família é daqui. A família do meu pai, então, as duas irmãs, sobrinhos, filhos de sobrinhos e tal, obviamente eles dominam porque eles são daqui, eles moram aqui e provavelmente não falam nenhum outro idioma. Então, eles dominam sim. Por parte da minha mãe, então toda a família materna, né, minha família materna do Brasil, eles não dominam italiano. Eu sei que tem um primo que ele é filho da prima da minha mãe, então ele é o meu primo de segundo grau, que ele estudou italiano na escola, mas ele mora na Suíça. Ele não mora no Brasil, ele mora na Suíça, e aí eles estão um tempo, porque a Suíça tem isso, né? Que eles têm vários cantões, eles estudam alemão, suíço, francês e italiano, porque tem uma parte na Suíça que fala só italiano. Então ele decidiu estudar esse meu primo de segundo grau. Mas além disso, só eu e Natália mesmo. E o meu pai, obviamente, né? Quando ele era vivo. Mas não todo mundo domina italiano, não. Outra pergunta que eu quero responder, me perguntaram se eu me sinto realizada. Bom, gente, eu gosto muito do que eu faço, tá bom, Cláudio? Eu gosto muito do que eu faço. Eu descobri, na verdade, por gostar muito de idiomas a minha vida inteira, desde que eu vim morar aqui, principalmente, eu achei que eu poderia mexer com idiomas. Não pensei que eu iria gostar tanto de dar aula como eu gosto, como eu descobri que eu gosto desde ano passado. Tem quase 2 anos. Em julho completa 2 anos que eu abri esse perfil. E em fevereiro do ano passado eu comecei a dar aula, o que foi muito bom. Eu aprendi muito nos últimos meses e me sinto realizada nesse sentido. Mas quero muito expandir, quero criar curso, quero muito expandir e quero criar curso para não ter que dar aula o dia todo, todos os dias, né? Além de domingo e no sábado, que às vezes eu não dou aula, né? Mas em relação à minha formação, quero terminar a faculdade, que não terminei ainda. Exatamente, Mari. Minha mãe se virou no italiano e meu pai se virava no português, exatamente. Ele conseguia fazer com que as pessoas o entendessem. Não completamente, então muitas coisas eu traduzia, ou minha irmã traduzia, mas a gente dava um jeito, a gente sempre deu um jeito. Não domino alguma língua que usa alfabeto diferente do nosso. Não domino. Eu estudei português, obviamente. Estudei mais italiano que português, né? Mas tudo bem. Português, italiano, inglês, francês e alemão. Isso aqui eu falo, essas 5 línguas. Eu estudei também um pouquinho de latim. Fora isso, eu não estudei, não tenho coragem de estudar japonês. Comecei um tempo no Duolingo, gente, depois de 3 aulas eu parei, porque eu não consegui lembrar dos kanjis, né? Dos desenhinhos, gente. É loucura pra mim. Oi, Lu, tudo bem? Conheço Veneza, sim, claro. As pessoas que moram aqui na Itália conhecem os lugares turísticos, entendeu? Eu já fui várias vezes a Veneza, a Roma, Milão. Eu moro perto de Florença, então, assim, pra mim, Florença é ótimo. Grazie, Mari. Grazie, Mari. È successo 3 mesi fa. Ieri sono stati 3 mesi dalla sua morte. Stiamo andando avanti, dobbiamo andare avanti, sinceramente. Tudo bem, Lu, tudo bem. Tô aqui fazendo uma live, respondendo umas perguntas que às vezes eu não consigo responder e tal na caixinha. Respondi uma pergunta que me fizeram tem um tempão, acho que foi até a Brenda que fez. Não sei se ela tá aqui assistindo a live. E eu não consegui responder porque a caixinha ela expira, ela tem um tempo máximo pra pessoa responder e eu não consegui fazer isso a tempo. Mas tudo certo. Então, realizada parcialmente realizada. Tô feliz porque eu entendi o que eu quero fazer. Mas eu ainda preciso melhorar, preciso estudar, preciso, assim, me aprimorar muito. Mas também quero terminar a faculdade, então, assim, vou voltar a frequentar a faculdade, as aulas e tal, pra me formar, porque esse é o meu sonho. Eu quero me formar, tá, gente? É o meu sonho e falta pouco, então vou me formar e depois eu vejo o que eu faço. Pelo menos com um diploma na mão é uma garantia. Eu sei que não significa que eu vou ter trabalho com isso, porque eu não vou trabalhar com isso,
Muito provavelmente eu faço direito, então vou me formar assim no âmbito jurídico, mas não pretendo atuar, não. O inglês é pouco usado a língua, é muito pouco usado, Cláudio, porque os italianos eles não gostam de aprender novos idiomas. O pessoal assim da minha idade, sabe, de 20 e poucos anos, o povo de 30 anos, eles têm uma mentalidade diferente. Eles gostam. Eles sentem essa globalização muito grande, né, muito maior do que pessoas que têm 40 ou 50 ou 60, 70, 80, 90. Então, pessoas com 30 e poucos anos provavelmente sabem se enrolar, sabem se virar com o inglês. Pessoas da minha idade e tal, com certeza estudaram inglês na escola, mas não significa que falem bem. Tanto é que uma minha aluna, ela não me segue aqui, uma minha aluna, quando foi na sexta-feira, ela me disse que ela tava com a família, ela tem vários filhos, ela é casada e tal, e ela foi pra Verona, ela foi na zona rural de Verona, então assim, não tem muito turista, e aí ela foi para um hotel e para um restaurante. E aí ela começou a falar inglês, porque na época que ela foi, ela não falava italiano ainda, ela tá estudando italiano, mas ela não fala italiano, não falava italiano na época. Ela foi lá, ela foi pedir uma coisa, e o rapaz tava falando pra ela em italiano o que é que tinha no sanduíche que ela ia comprar. Só que ela não conseguia entender. E o rapaz ficou com raiva. Nossa, mas se você tá na Itália, você tem que falar italiano, que não sei o quê. Você não tem que falar inglês, porque eu não falo inglês, não sei o quê. Ela ficou assim, horrorizada, horrorizada. Por quê? Porque as pessoas daqui não falam inglês. A maioria não fala inglês. Então, mesmo que você vá num local turístico, como Roma, Veneza, Florença, Turim, Nápoles e tal, muitas vezes, se você for perguntar alguma coisa para um motorista de ônibus, ele não vai conseguir te responder se você perguntar em inglês. Então, o que acontece? Muita gente que vai viajar para a Itália e já sabe disso, começa a estudar italiano antes, para não ter que chegar lá, né, chegar aqui, na verdade, sem saber falar nada. Porque sabe que vai sofrer. Porque a pessoa aqui que não entende nada, sofre. Porque, como eu tô falando, não todo mundo fala inglês. Hum? Talvez um pouquinho melhor o espanhol, mas não posso garantir. Porque, de novo, italiano não gosta de estudar outras línguas. É tipo o inglês, né? A pessoa inglesa ou a pessoa americana que acha que todo mundo fala inglês, então não se dá o trabalho de estudar inglês. Porque o inglês é a língua universal e não sei o quê. Então, assim, é muito ruim isso. Sério, aqui em Portugal parece que a influência do inglês é bem menor do que temos no Brasil, por exemplo. Eu acho que no Brasil tem muita influência porque tem a relação com os Estados Unidos, né? Que também é um país presidencialista. A Itália não. A Itália é um país parlamentarista, um país parlamentar, uma república parlamentar. Então, é diferente. A tipologia de Estado é diferente. Fora o governo também, que é diferente, que não é como no Brasil. Entende? Muito obrigada, Francisco. Nessa parte ela tá muito atrasada. Tá demais, gente. É absurdo. O rapaz ficar com raiva porque ela não tá entendendo e falando pra ela na cara dela, ela sendo turista, que ela tem que falar italiano. Que absurdo, gente. Eu estou em inglês. Mais difícil é o seu. Não digo dever, né? Mas seria bom pra você porque você é uma pessoa que lida o tempo todo com turistas, né? Você ganha a vida, ganha seu pão através do turismo. Verona é uma cidade turística. Vem falar isso pra menina? Gente, eu não ficaria nem daria o trabalho de voltar lá. Tá louco? Vai ser tratada mal de novo desse jeito? Gente, ficou parado no tempo, cara, completamente, 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 completamente. Nossa. Como é a relação do italiano com a pessoa estrangeira em geral? Alexandre, depende muito se você fala o idioma ou não. Quando você não fala, eles ficam assim muito fechados, sabe? Eles não se aproximam. Se você não dá uma abertura, eles não se aproximam, porque eles não conseguem entender, sabe? De novo parou. A minha família, ela teve sorte por quê? Porque meu pai, sendo daqui, eu tenho um sobrenome italiano. Meu nome, graças a Deus, é um nome universal, então assim, não tem dificuldade em pronunciar. É Sara, então não tem problema. Então, tendo meu pai também, todo mundo meio que nos aceitou quase imediatamente, porque meu pai estava sempre aqui.
né? E ele sendo aqui, eles meio que, ah, não, peraí, ele é italiano, então eu posso confiar nele, entende? E também porque ele é italiano, casou com uma brasileira e teve filhos, eu posso confiar nelas, né? Minha irmã, minha mãe, porque minha mãe casou com ele e teve filhos com ele. Então, elas, as filhas, sendo filhas de italiano, também são italianas, então a gente pode confiar neles. Seria isso. Mas para quem não tem relação, é mais difícil, porque o italiano ele é muito fechado, entendeu? Principalmente o pessoal do norte, tá? Ele é muito frio. Então, ele assim, ele é muito fechado, ele não dá trela para você, ele não dá bola. Entendeu? Você precisa, pelo menos, para demonstrar que você, digamos assim, respeita, que você é digno de estar aqui, né, na Itália, você deveria pelo menos fazer o esforço de aprender italiano. Porque se você não faz esse esforço, você não quer se integrar, então eles não fazem, também não dão esforço de fazer com que você se integre, entende? Então você fica meio que assim, entendeu? Até porque muitas vezes as pessoas que vêm aqui querem ficar assim, não querem se integrar, entende? Tem muitas comunidades assim de italianos, de chineses, de brasileiros também, em Roma, tem muito brasileiro em Roma, em Milão, Florença aqui também tem, de chineses, por exemplo, aqui na minha cidade, em Prato, tem uma comunidade gigante de chineses. Assim, 20% da população é chinesas. Vedi, ma ha detto la stessa cosa, Marisa, mesma coisa. Quindi penso che questo accada ovunque un amico è andato a viaggiare in Spagna e ha chiesto a uno spagnolo se parlava inglese e ha risposto che non parlo spagnolo. È tornata com um nojo dali. É così. É assim. As pessoas não querem. Porque assim, se você, elas pensam. Eu não penso assim, mas as pessoas daqui que só falam idioma italiano e tal, e se souber italiano pelo menos já é bastante, as pessoas acham que como você que vem para cá, você é turista, então o que você deveria fazer é se informar sobre a Itália no geral e aprender o idioma. Pelo menos um pouquinho para você conseguir se virar, entende? Então é como se eles não tivessem a obrigação de aprender o inglês para satisfazer você turista. Estão entendendo? Obviamente, não todo mundo é assim. Você vê pessoas que moram, que têm hotéis, que pensam diferente, que então querem que os turistas venham e se sintam acolhidos e então aprendam os idiomas. Sim, a Itália é um país com uma população dominante idosa, com certeza, com certeza. É gente de 90 anos, 100 anos aí, tranquilamente vivendo a vida como se o tempo não tivesse passado. Porém, é claro que essas pessoas também são bem ignorantes. Mas, sim, com certeza a população é prevalentemente idosa. Tem pouquíssimas pessoas jovens aqui. Pouquíssimas pessoas jovens. Então, isso é péssimo, péssimo, péssimo. Até porque, o que acontece? O custo de vida é muito alto aqui. Então, você ter filho é uma dívida, entende? E só faz isso quem tem estabilidade. O problema é que é difícil você conseguir encontrar essa e alcançar essa estabilidade. Porque como você só consegue se aposentar aos 60 e poucos anos, 67, 66, não tem espaço, não tem vaga para as pessoas mais jovens. Porque ainda as pessoas da geração anterior estão trabalhando. Estão entendendo? Sonhar alto passa longe. Bom, pois é. Então, é muito difícil. Então, se você tem que ocupar uma vaga que uma pessoa de 66 anos está ocupando, você muitas vezes consegue uma estabilidade aos 40 anos. Como que você vai ter filho aos 40 anos? Uma mulher, por exemplo. É muito difícil. Meu pai mesmo, ele me teve aos 44 anos, gente. 44 anos. Tipo assim, isso não é normal. Isso não é normal para uma pessoa, entendeu? Aqui é muito comum você ver essas pessoas, os pais principalmente, os homens, super velhos, de cabelo branco, com as crianças bem novinhas, sabe? Criança bem pequenininha, e depois reclama porque não tem paciência com o filho. Lógico, tu tem filho aos 40 e poucos anos, você quer ter paciência? Não tem paciência para filho. Não tem. É melhor tentar falar italiano, com certeza, Mari. É melhor tentar falar italiano do que falar inglês, porque eles vão se sentir mais incentivados a te ajudar. Se você fazer o esforço, demonstrar que você está tentando, entendeu? Do que não tentar de jeito nenhum, ok? Que não tentar
Nem 1%. É exatamente isso. Então, assim, é um custo de vida muito alto. E o que tá acontecendo aqui é que não tem muito. Quer dizer, tem direitos, tem garantias pra mulher que fica grávida, sim, e que tem que, né, se afastar do trabalho por causa da gravidez. Só que na prática eles não põem em prática, eles não aplicam. E daí a mulher sempre tem que escolher entre continuar com a carreira ou ter filho. Porque se você tem filho, você tem que cuidar dele. Porque para você botar o filho numa creche, se você não conseguir encontrar uma creche que seja do governo, que você paga bem pouquinho, você tem que pagar uma creche particular para poder você trabalhar, porque seu marido enquanto isso está trabalhando, né? O seu companheiro, seu namorado e tal. Mas você, que é mãe porque tem que dar de alimentar e tudo mais, você tem que cuidar do filho. Só que o preço mensalmente de uma creche é 800 euros. 500 euros, que é um salário. Então, para uma família que está sofrendo porque só um está trabalhando e só um ganha dinheiro, compensa mais manter a mãe dentro de casa cuidando do filho do que fazer com que a mãe vá para o trabalho e deixe o filho numa creche, porque é mais caro você pagar a creche do que você não pagar nada e a mãe ficar dentro de casa. É esse o problema. Exato, exatamente, Cláudio. Já aconteceu. Já aconteceu de ir pra estação de trem aqui na Toscana e perguntar pro meu pai se ele era meu avô. E aí eu falei, não, não, é meu pai. Já perguntaram pra minha mãe se ela era filho do meu pai. Pra vocês terem noção. É esse o grau, entendeu? É esse o grau das coisas. Porque aqui as pessoas fazem filho muito tarde, entendeu? Só se você for rico, aí você tem filho cedo. Senão você tem filho tarde, porque você não tem estabilidade até os 35 anos, tá? Você não tem estabilidade. O povo não sai de casa dos pais 20 anos, 18 anos, como no Brasil. Entendeu? Você não tem estabilidade como no Brasil. Ou pelo menos você não sai de casa como no Brasil o pessoal sai, nos Estados Unidos, por exemplo. Aqui você sai de casa quando você tem estabilidade. Só que demora muito tempo para você conseguir isso. Se vocês pensarem que a gente termina o ensino médio aos 19 anos, aqui, mais 5 anos de faculdade são 24. Até lá você conseguir um trabalho, pode passar 25, 26, 27. E aí você tem que começar. Você vai começar. Aí você vai conseguir ganhar um salário aceitável aos 35. E aí você vai pensar em se planejar para ter filho. Tá entendendo? É esse o grau. E é por isso que cada vez mais pessoas estão tendo filhos, não na Itália, estão tendo filhos em outros países. Porque não tem meio condição. Ou o pessoal não tem filho. É essa a situação. E é por isso que cada vez mais tem gente idosa numa população predominantemente idosa. Porque a qualidade de vida está aumentando para gente idosa. Tem cada vez mais recursos, a medicina está fazendo avanço, está avançando e tudo mais. Mas para gente pequena, para gente jovem, não. Exatamente. Exatamente. Os jovens se viram, não estão nem aí. Entendeu? O governo, ele até tenta ajudar, sabe? Mas ele não consegue muito. Políticas para os jovens tem, mas não funcionam bem. Hum. Então, o que acontece? O pessoal não faz filho. O pessoal não faz filho. E se fizer, faz um. É isso que acontece. Então, estão entendendo? Então, assim, tá muito difícil. Tá muito difícil para quem quer ter filho aqui. Você que é mãe e tal, você poderia conseguir voltar ao trabalho. Obviamente, isso se a pessoa não tiver um trabalho fixo. Se você passar num concurso para ser juíza, por exemplo, é diferente. Porque você consegue trabalhar, você volta a sua função e você tem dinheiro para pagar a creche. Obviamente, babá e tudo que você quiser. Mas para quem é uma pessoa normal, para quem não passou, né, para quem não passou no concurso para ser juíza, por exemplo, aí você decide. Camila, tudo bem, Camila? Vou ouvir teus áudios depois. Tô aqui fazendo essa live. Tá entendendo? Então, assim, tá muito difícil a vida aqui, o custo de vida é muito alto e o povo não tem filho. O povo não pode se permitir ter, não pode se permitir ter filho porque é muito caro. É muito caro. Gente, é muito caro. Principalmente os primeiros anos de vida é muito caro, tudo muito caro. Então, assim, realmente é um caso a se pensar. Vou escutar, Mila, tá bom? Alguém mais tem alguma pergunta? Então, eu respondi as perguntas
Eu vivo em Prato, vivo na Itália, é, na Toscana, e tem 14 anos quase. Vai completar, esse mês completa 14 anos que eu tô aqui. Não sei mais o que me perguntaram, gente, esqueci já. Alguém mais tem alguma pergunta? Senão eu vou encerrar a live e eu vou agradecer a vocês pela atenção. Tô fazendo essa live depois de muito tempo sem fazer. A Itália é bom pra turismo. Pra viver, sinceramente, bom. Tem muita gente aposentada que vem que sai aposentada na Itália, né? Aposentado na Itália que vai morar em Portugal, por exemplo. Porque o custo de vida em Portugal é mais barato do que aqui. Se bem que Portugal tá com um problema muito grande de aluguel. Porque o aluguel tá muito alto, o preço do aluguel tá muito, muito, muito alto. Porque tem muita demanda e pouca oferta. Então, proprietários de apartamentos, né, levantam, né, aumentam o preço e vai até as estrelas. Enfim, é muito difícil. Então, é ótimo para turismo. É boa para viver se você recebe bem, se você tem uma estabilidade. Mas se você não tiver, não compensa. Na minha visão, não compensa. A questão é a segurança também, né? Que isso é bom. A saúde é pública, a escola é pública, isso é ótimo também para quem tem filho. Mas após isso também, gente, não compensa. A faculdade aqui é muito difícil você conseguir encontrar trabalho, porque muita gente é muito bem formada, mas é muita gente boa, né? Digamos assim, tem muita concorrência e aí não tem vaga suficiente para todo mundo. Os italianos, o que eles fazem? Eles se formam aqui e vão trabalhar fora. Porque sabem que são bem mais formados que as pessoas que se formam fora. Na Inglaterra, por exemplo, na Alemanha, na França. Exatamente, exatamente. É caríssimo o aluguel em Portugal, é absurdo. Tem vários alunos que estão saindo de Portugal por causa disso. É muito, muito complicado, né? Vou desligar, pessoal. Vou encerrar a live. Graças a tudo, obrigada a todos e a todas que participaram. Vou deixar a live salva. Talvez eu publique amanhã, não sei se posso fazer isso. Vou ver se eu posso. E a gente se vê na próxima live. Vou postar o quiz hoje, então quem quiser participar do quiz, participe. Que eu sempre corrijo, depois eu mando a correção no direct, então você já consegue se testar, né? E, obviamente, além de ver a resposta, né? Se tá certo ou não o que você botou, você também vê qual a correção. Então isso é ótimo, eu gosto muito de fazer o quiz. E para quem tá estudando, é ótimo também. Graças a te. E um beijo a todos. Nanana, um beijo. Camila, um beijo. Grazie a tutti. Um beijo, um bacione e um ótimo domingo para vocês. Tchau, tchau.